Brasileiros estão indo embora de Portugal. 23 mil imigrantes foram notificados para poder deixar o país. Aluguéis mais caros, denúncias de xenofobia, a nova lei que mudou, que pode até prender o imigrante irregular. Sim, o cenário em Portugal mudou. E muitos brasileiros agora já olham Portugal com outros olhos e até mesmo desistindo do país. Mas será que isso significa que você deve desistir também do sonho europeu? Vem comigo que a gente vai conversar sobre esse assunto agora aqui no canal. Antes de dar minha opinião, eu vou te mostrar números, fatos, notícias, porque aqui a gente trabalha com informações na fonte e não com achismo. O Jornal Público, um dos maiores de Portugal, junto com a agência de notícias Lusa, publicou agora em 2026 uma matéria que chocou. Portugal mandou 23 mil imigrantes embora em 2025, um número que corresponde ao aumento de mais de 5.000% em relação ao ano anterior. 23.134, para ser mais exato. Eles foram notificados a deixar o país de forma voluntária, recebendo aquela cartinha chamada de NAV, notificação de abandono voluntário. E em 2024, esse número foi de apenas 400 e alguma coisa, não chegou nem a 500, para vocês verem aí o grande aumento que houve. E sabe os brasileiros? Pois é, nós lideramos também uma outra lista, a lista de recusa no aeroporto. Muitas pessoas foram barradas, impedidas de entrar em Portugal ainda no aeroporto, e os brasileiros lideram essa lista. E o Jornal Público também divulgou outra matéria, Tchau Portugal. Brasileiros contam que estão retornando para o seu país de origem. E os motivos são sérios e a gente vai falar sobre eles. Um dos motivos campeões é o caos na AIMA. Para quem não sabe, a AIMA cuida dessa questão de documentos aqui em Portugal, relacionado à imigração, à legalização, nacionalidade, tudo é responsabilidade da AIMA. Porém, no último ano, ou melhor, desde quando ela foi criada, ela nunca teve paz para trabalhar. Isso porque o número de imigrantes sempre foi altíssimo e cada vez chegando mais, o que fez com que houvesse um grande congestionamento nos serviços da AIMA. E sem falar nas greves, que de vez em quando é preciso parar por causa de greve e aí atrasa mais um bocado. Então esse caos na AIMA, que resulta no atraso de muitos documentos, autorização de residência, reagrupamento familiar, nacionalidade, ou seja, tudo que envolve documentação tem atrasos na AIMA. E é difícil um imigrante aqui em Portugal não conhecer uma pessoa que já tenha sofrido por causa desses atrasos. E esse é um dos principais motivos que tem feito pessoas trocarem Portugal por um outro país da Europa ou até mesmo pelo seu país de origem, o Brasil. Mas a gente gosta de olhar também o lado bom das coisas. E uma luz do fim do túnel foi avistada. Foi publicada uma matéria aí que a AIMA concluiu mais de 90 mil autorizações de residência. E isso é motivo de muita alegria. Mais de 90 mil pessoas conseguiram ter o seu problema resolvido. E se serve de consolo para quem está preocupado em vir ou permanecer em Portugal, dizem que esse ano está melhor. Foi organizada aí uma força-tarefa, funcionários extras para poder dar conta de tantos processos que existem lá na AIMA. Confesso que eu ainda não consigo perceber a olho nu se realmente melhorou e se a gente já pode comemorar. Mas a esperança é a última que morre. Outra notícia boa também é que a AIMA já abriu o portal de renovação para residências que ainda vão vencer. Quem tem o seu documento expirando entre julho e agosto, já existe um portal de renovação para você poder tentar antecipar o seu atendimento. E isso é uma notícia muito boa. E a gente segue tentando encontrar mais notícias boas relacionadas à AIMA. Mas confesso que está difícil. Mas por enquanto vamos se apegar a essas, né? Mais de 90 mil pessoas regularizadas e esse novo portal que abriu para antecipar a renovação de muita gente aí que está com o documento prestes a vencer. Outro ponto que fazem as pessoas irem embora de Portugal é o custo de vida que disparou, principalmente o aluguel, que como vocês sabem não é novidade, tem aumentado a cada ano. No último trimestre de 2025, segundo o INE, o aumento foi de 17,5% no final do ano de 2025. E começou 2026 e não mudou, ele segue no mesmo patamar. Se você vem morar em Portugal, se prepare para o custo de vida em relação ao aluguel, que não está baixo. Mas é preciso fazer um comentário em relação a esse assunto. Quando a gente fala de aumento de aluguel, de moradia cara, que está impossível morar, muitas pessoas estão se referindo a Lisboa. Lisboa é uma das capitais mais caras da Europa. E de fato, sim, é muito caro, é muito difícil morar em Lisboa, é muito difícil ter condição de pagar um arrendamento em Lisboa. Mas o que muita gente não fala
é que existem outras oportunidades, rotas alternativas que vão te fazer ter um custo de vida mais baixo. E eu digo isso por experiência própria. Aonde eu moro é uma cidade no interior de Braga, vizinha ao Porto, e mesmo assim tem um custo de vida mais baixo se comparado ao Porto e Lisboa. Assim como essa cidade que eu encontrei, tem dezenas e dezenas de cidades que possuem um custo de vida mais baixo. E o que às vezes assusta quem está no Brasil é essas notícias que saem falando do custo de vida alto, que o aluguel explodiu, mas muitas vezes elas estão baseadas somente em Lisboa e Porto. E por isso você precisa pesquisar um pouco mais para saber da notícia completa. E o meu trabalho aqui nesse canal é ser os seus olhos aqui em Portugal, não só em Lisboa, mas também aqui na região norte, que é onde eu moro, e é por isso que eu crio conteúdo diariamente para poder te manter informado. Então eu te peço, se inscreve nesse canal, deixa o like se você gosta desse conteúdo, porque assim o YouTube entende que você gosta e vai continuar te mostrando mais vídeos como esse. Agora, quando se fala em custo de vida alto em Portugal, não estamos falando somente em aluguel. Vale lembrar que combustível subiu, supermercado subiu, muita coisa aumentou de preço em Portugal sim, mas por experiência própria, eu morando aqui, eu posso dizer para você que o aumento do salário corresponde um pouquinho com o aumento da inflação. Não é aquele aumento desenfreado que não dá mais para você comprar coisas no mercado, que não dá para viver. Não é isso. Eu sei que tem muitos exageros na internet. E eu super concordo do aluguel que sim, tem sido um grande vilão nas finanças de muitas famílias. Mas em relação a outros itens, por exemplo, mercado, eletrodoméstico, móveis, tudo isso, o poder de compra ainda continua muito acessível mesmo para aquele trabalhador comum que ganha um salário mínimo em Portugal. E por falar em salário mínimo ou salário mais baixo da Europa, esse é um dos motivos também que fazem muitas pessoas trocar Portugal por outro país da Europa, né? A gente tem o exemplo aqui da Espanha, que está bem pertinho aqui e tem facilitado bastante as normas para a imigração para a Espanha. Mas vale ressaltar também que a Espanha tem suas regras, assim como Portugal tem também. E uma das coisas que muita gente não atenta para ver é o custo de vida para você mudar para a Espanha. Hoje eu posso dizer sem medo de errar que o custo que você tem para ir para a Espanha é muito maior, é muito superior ao custo que você tem para vir para Portugal. E sem falar nos requisitos. Não é a mesma coisa de um país para o outro, as regras mudam, então fique atento e pesquise bastante antes de optar para qual país você vai. A Espanha é ótima, desde que você preencha os requisitos, que você tenha uma renda suficiente que vai dar para manter o seu plano de imigração naquele país. Caso contrário, Portugal continua sendo uma excelente opção e eu ainda vou te mostrar por quê nesse vídeo. Então fica comigo, vamos seguir para o próximo ponto. Enrijecimento das leis. As leis realmente ficaram mais duras, o governo, o parlamento aí trabalhou muito e mudou muita coisa. Isso tem mexido com os planos de muita gente. Tem famílias que estão esperando um filho prestes a ter neném e esse neném não vai nascer com a nacionalidade, porque isso mudou ultimamente. Agora, para um bebê ter a nacionalidade portuguesa, os pais, ou melhor, um dos pais tem que ter 5 anos de residência legal em Portugal. E isso é uma coisa que assusta muita gente por aqui em Portugal. Mas mesmo que o filho não tenha a nacionalidade portuguesa quando ele nascer, a autorização de residência sim, ele tem direito, então continua tudo normal em relação à autorização de residência. Outra lei que mudou e impactou muito, que mudou o plano de muita gente também, é a lei da nacionalidade. Antes, para você ter a sua nacionalidade aqui em Portugal, você tinha que passar pelo menos 5 anos com residência legal em Portugal. Agora esse número subiu para 7 anos, enquanto que na Espanha é 2. Então a conta é muito simples, é 7 para 2. As pessoas comparam e fazem essa mudança de plano. Mas lembrando que quem faz essa mudança de plano de Portugal para a Espanha são pessoas que já estão estabilizadas aqui em Portugal, que já conseguiram ter um padrão de vida que hoje possibilita ela de fazer mais uma imigração. E olhando para você que ainda está na primeira imigração lá no Brasil, eu te adianto, Portugal ainda é sim uma porta mais acessível do que a Espanha. Mas isso é claro, varia de perfil para perfil. Tem pessoas que a Espanha vai ser bem mais acessível do que Portugal, vai ser bem mais atrativa, na verdade, por causa do perfil de cada um, e aí vai depender de que condição a pessoa está no momento de planejar a sua imigração.
Mas o fato é que são duas portas, Espanha e Portugal, e cabe a você pesquisar e ver qual se encaixa melhor com o seu perfil. Vamos para o próximo ponto. Xenofobia, o mais doloroso. Tem gente que fala muito de xenofobia, que tem sido difícil, que não sei o que. Olha, mas eu vou ser sincero com você. Xenofobia existe em todo canto, existe no Brasil, existe em qualquer país, vai ter. Claro que tem casos que passam dos limites. Quando a gente vê no telejornal, a gente fica mesmo com raiva daquilo ali, e aquilo ali causa mesmo uma vontade de sair quando aquilo acontece com a gente ou com alguém próximo de você. Realmente, xenofobia não há desculpa. Mas eu posso te garantir, gente, que a xenofobia não é uma coisa generalizada em toda a cidade, em todo canto, ou todo dia, ou toda hora, não. São casos isolados, que é bem verdade que tem aumentado, que tem crescido, mas nada que comprometa a sua paz aqui no país. E lembrando que existem leis para isso também. Xenofobia é crime, você pode denunciar e sim, você tem proteção aqui também. Então, xenofobia, por mais que seja doloroso e difícil, não é um motivo que vai fazer você desistir do seu sonho. Pelo menos é o que eu quero acreditar. Depois de você ouvir tudo isso, eu tenho agora um desafio. É te mostrar por que ainda vale a pena continuar com o sonho de Portugal. E eu vou tentar aqui lançar os meus argumentos para você, para tentar te mostrar que ainda pode sim valer muito a pena. Por exemplo, a AIMA está melhorando. Já tenho escutado, depois daquele meu vídeo que eu postei, eu recebi vários comentários de pessoas dizendo que está indo mais rápido, que está melhorando, que mudou alguma coisa esse ano, e eu fiquei muito feliz. Então, é uma esperança que a AIMA está melhorando, mas também é lógico, gente. Por quê? A imigração diminuiu. O volume de pessoas entrando, comparado com o ano passado e o ano retrasado, caiu drasticamente depois das novas alterações da lei. A ideia é essa mesmo, é diminuir o volume de pessoas para que a AIMA consiga dar conta do que tem acumulado. E parece que está funcionando. Vamos torcer. Outra coisa que eu já mencionei nesse vídeo e vou repetir, você não precisa morar em Lisboa ou Porto. Existem opções muito atrativas e eu vou te mostrar isso agora no dia 24 de junho. A gente vai fazer uma viagem por Portugal. E a ideia dessa viagem que eu vou fazer é te mostrar cada cidade, cada distrito que eu passar, te mostrar as condições, não só através da lente da minha câmera, mas através também do relato de moradores, de pessoas reais que moram nessas cidades e que já estão agendadas comigo para poder te contar como é morar na cidade A, cidade B. Por isso eu digo, cola aqui no canal que você vai ter muitas informações sobre outras opções de moradia aqui em Portugal. Eu estou ansioso por esse projeto e eu só peço uma coisa, vamos lá, vamos junto conhecer Portugal de ponta a ponta. Outro ponto que vale a pena você cruzar o oceano, o sistema social funciona aqui em Portugal. Saúde, escolas públicas boas, de qualidade para o seu filho, segurança ainda é um ponto forte aqui em Portugal. Por mais que a gente tenha escutado relatos aí de roubos, furtos em automóveis, que acontece, é verdade, isso ainda não afeta a segurança que a gente tem aqui em Portugal. Pode não ser como antes, como há 10 anos atrás, é verdade, e eu concordo, mas ainda assim é um país muito seguro que nos dá a incrível sensação de andar sem medo na rua. Eu sinto isso em Portugal e enquanto eu estiver sentindo, eu vou estar passando para vocês também. Outra coisa que vale muito a pena ainda em Portugal é a qualidade de vida. Você morar em lugares tranquilos, lugares que têm a natureza acessível, pertinho de você, é você poder trabalhar e no final de semana você ter condições de usufruir da sua folga, é você poder fazer uma viagem internacional, isso ainda é muito acessível sim, viu gente? Então esse é um ponto alto também para quem quer vir morar em Portugal. Agora tem uma coisa que mudou e mudou forte. A pessoa que vai dar certo em Portugal não é todo mundo. Infelizmente, tem muitas pessoas que hoje não dão certo em Portugal. E o motivo é que o governo atingiu um objetivo que ele queria. Era qualificar o público. De primeiro, muita gente vinha sem dinheiro para cá. Vinha de qualquer jeito, atravessava o oceano, comprava uma passagem, começava a trabalhar e aos trancos e barrancos ia vivendo aqui em Portugal. Muitos não conseguiam, muitos tinham que pedir dinheiro à embaixada para poder voltar para o Brasil. Muitos moravam na rua e isso foi um problema muito grande para o país. Hoje em dia, só vem para cá quem tem dinheiro para fazer um visto, para tirar os documentos, para vir com uma reserva financeira, porque para tirar um visto é preciso comprovar uma reserva financeira também. Isso garante que a pessoa não vai passar dificuldade aqui em Portugal. E eu concordo, se você quiser vir para Portugal de forma segura, com uma reserva financeira, com visto, eu super apoio e super incentivo, porque Portugal continua precisando sim
de imigrantes, precisando de mão de obra, mas se é para vir do jeito que muitas pessoas viam antes, não vale mais a pena, vai ser um tiro no pé e você vai ter muito problema. Então por isso que eu digo, não é todo mundo que vai dar certo, só vai dar certo vir para Portugal quem realmente tem condições, quem realmente se preparou ou quem está se preparando. A dica final desse vídeo é que você se prepare, faça o seu planejamento direitinho e continue, tijolinho por tijolinho, que a sua hora vai chegar de fazer a sua imigração tranquila e uma imigração segura que não vai te dar dor de cabeça. Qualquer dúvida, se você precisar de uma orientação, a gente tem esse trabalho aqui, esse suporte à imigração, uma chamada informativa, fala com a gente, tem o nosso Instagram aí também para você entrar em contato, pode contar com a gente, nós estamos aqui para te apoiar na tua imigração. Já se inscreve no nosso canal, segue o Instagram e vamos junto cumprir essa jornada com êxito e sucesso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou, eu te aguardo no próximo. Até lá, tchau!